Álvares Machado é um município do oeste paulista, situado na região de Presidente Prudente. De acordo com os dados estatísticos, o município é constituído por 347.647 quilômetros. E a população atual, de acordo com o censo do IBGE de 2022, é de 27.245 habitantes. Uma história de vida, uma história que aconteceu no decorrer do último século. Nos primeiros dias do século XX, veio para Álvares Machado, especialmente convidado, um grande contingente de imigrantes do Japão. Logicamente, essas pessoas foram acolhidas da melhor forma possível. Inclusive, atuando no setor de trabalho, especialmente na agricultura. Era o distrito de São Luís, em seguida transformado em Brejão. E no Brejão é que se instalaram as famílias imigrantes japoneses a partir do século passado. Um evento histórico aqui de Álvares Machado, onde nós fazemos homenagem aos nossos antepassados, aqueles antepassados que iniciaram todo o processo de colonização aqui em Álvares Machado, principalmente nesse bairro Brejão. O cemitério japonês em Álvares Machado foi pela necessidade do sepultamento dos Nikkei que vieram aqui para a colonização deste bairro. No início houve uma dificuldade muito grande que o sepultamento era feito na comarca de Paraguaçu Paulista, na subsede indiana, cortando pelo meio do mato, dava mais de 50 quilômetros. Conta a história que ao terminar o sepultamento de um, quando retornavam, teriam que voltar novamente. Então, com isso, criaram-se um cemitério exclusivo para sepultar os Nikkei. O que seria o Shokonsai? O Shokonsai é semelhante ao finado nosso da cultura brasileira. Nesse finado, então, a visita à sepultura, né, homenagem aos antepassados, e depois isso foi crescendo de tal forma que aliou tanto esse Hakamairi, que diz que a visita à sepultura, e também com alguns eventos, né, tradicionais da cultura japonesa. Tanto da dificuldade da comida, da língua, e aqui fincaram raízes e construíram um legado que vai ficar para a posteridade da nação brasileira. De alguma forma, nós também devemos agradecer o Brasil por ter recepcionado os nossos antepassados. Este trabalho foi muito profícuo e deu condições para desenvolver uma atividade lucrativa e também difícil para aqueles que escolheram Álvares Machado como seu novo reduto. Pois bem, de Álvares Machado começam a surgir os primeiros problemas da área de saúde. Lamentavelmente, veio uma epidemia de febre amarela, transformada depois em pandemia, e isso resultou na morte inesperada de milhares de pessoas. Daí o problema foi se agravando, mais mortos, mais problemas, falta de condições para o trabalho e especialmente para cumprir aquela meta previamente planejada. Foi aí que surgiu a ideia de se criar um cemitério para atender a comunidade que estava enfrentando um drama terrível com esse agravamento da famigerada pandemia de febre amarela. A ideia foi criar um cemitério para atender a comunidade local. Criado o cemitério, começando a funcionar, aí começam também novas operações e novos trabalhos para serem cumpridos. Mas felizmente
tudo transcorreu conforme se planejava, lamentando, porém, centenas de mortos. Aí é que vem agora a proposta de homenagear essas pessoas. De que forma? Através do Choconsai, que é um convite à missa. Choconsai de verdade, por letra chama recebimento das almas falecidas. Choconsai significa, ao pé da letra, convite às almas para a missa. Analisa assim, culto em memória dos falecidos. O que eu queria falar da minha experiência em relação ao Choconsai é que eu conheço o Choconsai desde criança, adolescente, quando meu pai ele levava a gente, eu, minha mãe, meus irmãos, lá pro Choconsai todo mês de julho, só que eu não tinha ideia da importância que tinha aquela festividade, acender as velas. Só que isso, ao longo dos anos, eu fui percebendo a importância que é o Choconsai na minha vida. O primeiro ritual religioso que no cemitério de Álvares Machado, no antigo Brejão, está se processando todos os anos no segundo domingo do mês de julho. Daí surgem novos acontecimentos e um trabalho profícuo que permanece até os dias atuais. Todo segundo domingo do mês de julho, conforme disse agora há pouco, o Choconsai recebe milhares de visitantes. É o primeiro ritual religioso que se verifica neste cemitério de Álvares Machado, único no hemisfério sul. Desde 1959, moro numa cidade de São Paulo, capital, uma cidade exuberante, oportunidade, tá? Mas eu confesso a todos vocês, é grande honra, privilégio de poder pertencer a esta maravilhosa cidade de Álvares Machado. Nasci em 1937 nesta pequena cidade maravilhosa de Álvares Machado. E por consequência, nós temos um encontro de pessoas para reverenciar seus parentes que partiram, parentes e amigos, pessoas de todas as idades, desde criança ao jovem, ao senhor idoso e o mais idoso. Todos estão ali sepultados. 昔その当時ね、1919年、その頃はね、お墓は昭和のプレシデンティまで持っていかないかん。Naquele tempo não existia cemitério aqui em Machado. Então teria que levar por dentro e não tinha nem condição. Teria que levar a pé. Aí um senhor cedeu aquele terreno, né? Aí começou o cemitério japonês. Meu pai veio do Japão em 1930. Aí, o caso chegou aqui no Brasil, não era para ficar muito tempo, depois chegou aqui, era para coisar, mas deu a doença, febre amarela, maleita, aí não consegui, faleceu muita gente. E nesse momento, aqui não existia cemitério, porque só quando falecesse aqui precisava ir em Indiana. Aí foi muita distância, então meu avô falou, vamos doar 5 arqueiros aqui e para fazer o cemitério e escola, né? Aí começou a enterrar aqui. Segundo o conhecimento e a história que nós temos sobre a colônia japonesa, eu me admiro como é que essa gente vivia no bairro Brejão, onde eles adotaram sua primeira moradia. Bairro Brejão, que ficaram ali
de 1917 a 1919, ilhados numa mata virgem, que Machado era rodeada até a periferia da cidade de hoje, era invadida pela Mata Virgem. E a colônia japonesa, como é que viviam? De 1917 a 1919, pois não existia medicina, não existia farmácia, não existia assistência nenhuma. Eles levavam as crianças doentes para em busca dos primeiros remédios importantes, iam buscar em Assis, pelo meio da mata. E como não tinha estrada de ferro, não tinha estrada, não sei como é que iam a pé. E as crianças, quando não morriam na ida, morriam na volta. E todas aquelas pessoas que morriam, essas crianças e outras, não tinha lugar para enterrar. O Gassavara foi em Paraguaçu Paulista e conseguiu licença para abrir aqui um cemitério para os mortos da colônia japonesa. E passaram a enterrar então os mortos no cemitério japonês. E o interessante notar é que tem um significado especial do Shokonsai. É um convite às almas, é uma espécie de um convite para a missa, para homenagear os que partiram. Todos os anos, no segundo domingo do mês de julho, o Shokonsai, no cemitério de Álvares Machado, região de Presidente Prudente, oeste do estado. No decorrer desses anos todos, cerca de 50 anos, eu tenho acompanhado a evolução desse trabalho que se desenvolve no cemitério de Álvares Machado, no Shokonsai. São pessoas que vêm de todos os pontos do país e até do exterior, cumprindo assim uma missão muito patriótica, muito familiar, de lembrar dos que partiram. Vivemos um momento em que o novo vírus ameaça a nossa saúde e nos provoca muita angústia. Acredito que, 100 anos atrás, o número dos imigrantes japoneses, incluindo aqueles que tiveram este cemitério histórico de Álvares Machado como sua última morada, também viveram uma situação de semelhante angústia. No entanto, agravada pela absoluta falta de condições para enfrentar as ameaças representadas pelas doenças tropicais. O mais importante também é que nós temos outras mulheres que também se manifestaram. E uma que eu convidei, que tive o prazer e a honra de levar até o Shokonsai, participando diretamente do evento, foi a artista plástica Rosa Missi. Quem é que está sepultado aqui? Meu avô. Sim. Meu avô, que chama Reiki Kuhara. E essa sepultura tem história, né? Tem história. Ele foi um desbravador aqui da região, que chamava Quinta Escola, sabe? Então, eu não sei contar muita história assim, porque isso foi tudo coisa que meus pais, né? Porque o meu pai estudou nessa escola desde criança, né? Então é isso. Meu avô morreu muito cedo, ele morreu com 50 anos. A senhora que é artista plástica, o que poderia dizer a respeito desse material? Olha, esse material aqui veio do Japão. É mármore? É mármore é uma pedra, né? Que é de lá, que até hoje nunca foi lapidado nem nada, e ela ainda mantém esse brilho. É impressionante. E tem muito valor histórico. Sim. O renomado haikaísta Matsuo Basho escreveu o haikai Natsuku Saya Suamo no Domo ga Yume no Ato. Traduzindo seria ervas de verão, há marcas de sonhos dos bravos guerreiros. Que hoje eu diria assim: com emoção e gratidão, herdeiros celebram vitórias dos guerreiros. Pois assim, ao lado de seus antepassados, que tombaram sem se realizar seus sonhos,
Hoje os descendentes e herdeiros que seguem o caminho de seus ensinamentos se organizam e continuam realizando eventos mais importantes de Álvares Machado, o Choconsai. A propósito, eu me lembro que numa das comemorações estava prevista a presença do cônsul do Japão. Ele confirmou sua presença, viajou na véspera de avião para chegar em tempo e aguardar as comemorações. Por incrível que pareça, quando o avião se aproximava de Presidente Prudente, chovia tanto que não foi possível pousar no aeroporto. Então o avião retornou a São Paulo. O cônsul japonês também, mas disposto a retornar. Tomou um ônibus na noite da véspera do Choconsai e veio em direção a Álvares Machado. Aqui chegando, percebeu que não choveu, não caiu sequer uma gota de chuva. Ele participou de todas as celebrações festivamente, confirmando assim o que vem acontecendo há mais de um século. Nunca choveu no segundo domingo de julho, nas comemorações do Choconsai. Este ano também se repete a mesma história. Neste livro de Helena Carraro, onde há um relato completo sobre o Choconsai e a atuação das famílias imigrantes que vieram para a região de Presidente Prudente, mais especialmente para o Brejão, na zona rural de Álvares Machado. Há um relato aqui muito interessante. Depois de tudo detalhadamente citado, Helena diz: nesse trabalho, aprendi a ver a vida onde a maioria das pessoas só enxerga a morte. Aprendi a ouvir a voz de Deus no silêncio de um cemitério. E aprendi que a fé remove montanhas. As lágrimas que derramei, os dias e as noites que fiquei sentada em frente ao computador, as coisas que vi e ouvi, os ensinamentos que levarei para toda a vida. Devo tudo primeiramente a Deus. Deus que me guiou em cada caminho, que meus pés pisaram, em cada palavra que minha boca proferiu. Deus que estava me sustentando quando acreditei que não iria conseguir, que me levantou quando eu quis desistir. Devo a Deus meus sinceros agradecimentos, meu marido, que encarou a chuva, o frio ou o sol quente, para ir aonde quer que eu fosse para buscar conhecimento. Ele que me levou um copo de leite quando eu não saía do computador, nem para almoçar, que preparou o jantar e lavou a louça porque a esposa só pensava em japoneses. Quero aqui deixar a minha gratidão e o meu respeito a todos os imigrantes e membros da colônia japonesa por tudo aquilo que representa não só para o município, como também na nossa organização. Além das duas pessoas já mencionadas, nós temos também, nestes últimos dias, uma notícia muito importante. Um grupo da Unesp se dirigiu à Assembleia Legislativa do Estado e, logicamente, está ali nesse meio uma professora muito conhecida que não só participou, mas escreveu, contou a verdadeira história e definiu o que é o Choconsai. A professora doutora Vilma Tachibana. A coletânea é resultado de 4 anos de esforço e dedicação voluntária dos membros da comunidade. É uma honra ser convidada a apresentar minha comunidade frente ao Estado de São Paulo e a responder quem somos hoje, decorridos os 100 anos da imigração e luta japonesa.
A professora Vilma Tachibana desenvolveu uma série de estudos, também em parceria com a escritora Eli Takizawa, sobre a imigração japonesa em Álvares Machado, município localizado no oeste paulista. Quando da data dos 100 anos, elas reuniram a pesquisa em uma coletânea composta por 3 livros. Tacon, ou em português, Espírito Indomável, tradução da obra de Ryotaro Miyashita, Cemitério Japonês, O Descanso dos Anjos e Desbravadores, reunindo dados sobre 784 pioneiros da colonização japonesa, hoje enterrados no cemitério japonês de Álvares Machado, o único da América Latina, e a Almanac ASEAN, Associação Cultural, Esportiva e Agrícola de Álvares Machado, que traz fatos, histórias e personagens que pontuaram os mais de 100 anos. Este mesmo material foi entregue na cerimônia da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ao cônsul japonês. As primeiras famílias de imigrantes japoneses chegaram aqui exatamente nos anos de 1917 e 18. O cemitério funcionou até 1942, quando o então presidente da República, Getúlio Vargas, considerou que havia um cancro racial e que o cemitério era ilegal. Aí mandou fechar o cemitério, paralisou totalmente. Parece racismo. Por que a colônia japonesa com o seu cemitério? Por que não enterravam no cemitério brasileiro? Quando não havia racismo, havia a premência, a necessidade de ser enterrado num cemitério. E como não havia o cemitério brasileiro, porque os brasileiros eram pouco, só existia a vivência da colônia japonesa, foi então com a licença alcançada a concessão de que se adotasse um terreno para o cemitério. O único elemento que não é brasileiro e também está enterrado no cemitério japonês é um tal de Manuel da Silva. Mas na história está escrito só Manuel, mas eu soube que chama-se Manuel da Silva. Esse Manuel era empregado de uma família japonesa e morreu com um tiro. E os japoneses enterraram no cemitério japonês, o que prova que não havia racismo. Você não enterrava num buraco qualquer. No entretanto, a colônia japonesa acolheu o brasileiro e está enterrado, o único brasileiro lá enterrado, pela colônia japonesa, chamado-se Manuel da Silva. O Shokonsai está aí. Agora, 103 anos já são decorridos. 103 anos que não chove. 103 anos que esse cemitério não cai chuva nos dias de Shokonsai. Com certeza, Deus está presente aqui, abençoando sempre. E a população é convidada a participar. Há uma programação dupla que começa no sábado e termina no domingo. Agora, um detalhe muito importante, que todos comentam. E eu tive a oportunidade de publicar no meu prefácio, no livro de Helena Carraro, que, por incrível que pareça, o cemitério é visitado por um número incalculável de pessoas. Muita gente vem do Japão. コロナウイルスのためブラジルに行くことのできない私は商工祭に参加することができないんだと寂しく残念な気持ちでした。ですが高傑さんや勝谷さん、アーベルス・マッシャードの皆様のおかげでこうしてインターネットを通して商工祭に参加できている。本当にありがたく心から感謝を申し上げます。
especialmente para poder participar e hipotecar apoio. Tão corajosamente enfrentou a luta, venceu e continua de pé. Todos nas suas preces, aqueles que lá estão sepultados, 784 pessoas, crianças, jovens, adultos, gente idosa, enfim, uma geração, num cemitério único em todo o hemisfério sul. Álvares Machado também registra um fato impressionante. A figura de Monsenhor Nakamura, Monsenhor Domingos Nakamura, que viveu boa parte de sua vida em Álvares Machado. Veio a falecer em 1940, mas deixou um nome que é consagrado em toda a região, em todo o país, e que já foi indicado para a beatificação. Nós esperamos que isso se concretize e que tenhamos proximamente, se Deus quiser, a figura do primeiro santo japonês do Brasil, Monsenhor Domingos Nakamura. Ele deixou saudades e pôde, sem dúvida alguma, representar a comunidade nipo-brasileira que aqui se encontra há mais de um século. A todos que estão acompanhando esse trabalho, queremos apresentar os nossos agradecimentos extensivos àqueles que indiretamente têm contribuído para a realização desse patriótico trabalho em homenagem aos que partiram. Vamos lembrar que há outras pessoas que já falaram e vão falar e vão continuar contando com o apoio da comunidade, especialmente dos jovens de Álvares Machado, que precisam assumir o seu papel, substituindo pessoas abnegadas que com tanto carinho, tanto trabalho, tanta dedicação, permaneceram até hoje dando apoio ao Shokonsai e às atividades da Associação Cultural, Esportiva e Agrícola de Álvares Machado. Atualmente, o cemitério do Shokonsai, atualmente tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, se mantém com o apoio da comunidade e dos dirigentes do município de Álvares Machado. Aqui existe um detalhe muito importante. O tombamento que foi dito inclui, além da área do cemitério, uma escola, a chamada escola, Quinta Escola, né? Lembrada por tradição, um palco e uma casa construída em madeira. Afinal, é um dia dedicado exclusivamente à arte e à cultura e à participação da comunidade local, regional e até de outros países do mundo, especialmente o Japão. A todos, pois, o meu abraço e votos de que sejam felizes em mais essa jornada que se realiza visando a comunicação comunitária na cidade de Álvares Machado. O mais importante dessa história é a gratidão que todos demonstram. O Shokonsai aí está para que todos possam participar. E eu só tenho que agradecer a todos pela atenção, por acompanhar mais esse trabalho que se desenvolveu na cidade de Álvares Machado. E todas as vezes que houve o Shokonsai, nesse dia, venta bastante. Mas
No momento que o pessoal coloca as velas e acendem nos túmulos, dá uma calmaria total. É a coisa mais interessante. Na reverência aos mortos, buscamos a origem, aprendemos o significado histórico, cultural e religioso, compreendemos a importância da preservação da identidade e da cultura nipo-brasileira. Essa diversidade, essa pluralidade cultural que dignifica e perpetua a continuidade da espécie humana. Somos capazes de recuperar o passado para compreender o presente e aprender a conviver no futuro. Como você viu, o Choconsai é uma cerimônia linda, simples, mas muito bonita, cheia de significados, que só acontece aqui e você precisa participar. Eu te convido para estar no próximo segundo domingo do mês de julho. Anote aí e não se esqueça. Até lá!